Eu quero dar boas-vindas a todos para esta aula. Estamos começando uma caminhada maravilhosa para dentro deste mundo teológico da teologia reformada. A nossa disciplina, você já tem visto aí, História da Teologia da Reforma. Eu quero começar esclarecendo para você que quando a gente trabalha a ideia, a história da teologia da reforma, é que você terá também a ideia da própria teologia da reforma. Então, uma coisa é estudar a história da própria teologia. E outra coisa é você estudar a teologia da reforma, que são os pressupostos básicos e todas as implicações relacionadas à própria teologia da reforma. Agora, falar da história é um desafio. Eu sou o professor Silas Barbosa Dias, eu tenho mergulhado no mundo teológico da reforma, tenho trabalhado na igreja por mais de 40 anos e sempre numa igreja reformada e vivido este mundo da própria teologia. Então, se tornou para mim um desafio chegar para você e começar a falar sobre essa gênese, né? Essa gestão histórica desse pressuposto básico. Por isso que eu quero apresentar, eu estou me apresentando e ao mesmo tempo dizer que você tem uma disciplina que é dividida em 5 unidades que abordam as áreas da história da própria teologia da reforma e da teologia reformada. E eu não posso falar de teologia da reforma sem falar da própria reforma, né? Então, nós veremos aqui alguma realidade ligada à gestação histórica e algo que eu acho muito importante, a gente trabalhar o ethos da teologia reformada. Quando a gente fala na teologia, a gente tem que estar trabalhando a ideia da epistemologia. Toda ciência humana, ela tem os fatores epistemológicos, isto é, como que você constrói e como que você articula as bases e o paradigma. Deixa eu falar um pouco sobre essa questão, porque é aí que a gente começa. É a ideia de a gente descrever, já dentro da ementa, quando você pega a ementa da disciplina, você já vê que há uma epistemologia envolvida, descrever o estabelecimento e desenvolvimento e maturidade do pensamento reformado. Quer dizer, como que esse pensamento se estruturou? Como que ele partiu de um ponto e chegou a outro ponto? Então você vai descobrir que ele tem fatores históricos, tem fatores econômicos, tem fatores religiosos. Então o contexto, a ideologia da época, a filosofia. Toda teologia, ela é construída num espaço vital. A gente chama de lugar da teologia. A teologia, ela não... Quando você vai analisar qualquer teologia, você tem que analisar onde ela foi construída, por que ela foi construída e todas as realidades que envolveram a construção dessa teologia. Então isso é muito importante. Então pensar, descrever o estabelecimento, desenvolvimento e maturidade do pensamento. Como que essa maturidade se estabeleceu? Reconhecer os pressupostos que influenciaram. Então quais são as bases? Quais são os contextos? Qual é a realidade? Então isso é muito fundamental. E sua importância para o surgimento da modernidade e a relação disso com o humanismo. Descrever um programa, um panorama das tradições protestantes. É uma tradição que foi construída neste mundo protestante. Em especial, você tem a tradição de João Calvino, que foi a grande marca do que a gente chama de ser a teologia da reforma, né? Então, esses são pontos básicos que estão ligados com a ementa e é o nosso chamado, né? Eu queria mostrar um livro que acaba de sair sobre esse assunto, porque o que o aluno precisa permanentemente é estar envolvido com isso. Acaba de sair este ano um livro de um amigo meu,
que escreveu o livro História e Pensamento da Reforma. É um livro altamente crítico, mas é muito interessante a profundidade com o qual ele aborda este assunto. E eu queria também mostrar mais um livro, que eu gosto de mostrar livros, porque o bom aluno de teologia é aquele que estuda sempre, né? O Pensamento da Reforma, escrito por um teólogo reformado, os dois são teólogos reformados, esse daqui da Universidade de Oxford, né, o Alistair McGrath, ele escreveu o livro O Pensamento da Reforma. Então, apontando esse começo bibliográfico, é para você notar que a construção dessa ementa, ela é uma abertura permanente que você não pode parar de estudar, né? Muito bem. O nosso objetivo, em toda a aula, em tudo que nós fizemos, estamos fazendo, é apresentar esta gestação histórica da tradição reformada. Qual é a gestação? Qualquer pensamento, qualquer teologia, ela parte de uma realidade onde foi gestada isso, né? Então nós temos que expor, discutir o contexto que foi gerada a reforma e este lugar recursivo das 95 teses de Martinho Lutero. Eu gosto de usar essa palavra recursivo para você entender o seguinte: tudo na teologia tem uma recursividade. O que é recursividade? Tudo que é lançado, ela produz um resultado e esse resultado aprofunda o resultado, e isto é num processo giratório. Deixa eu explicar isso melhor. Quando eu faço uma pergunta e eu tenho uma recursividade de resposta, essa resposta gera novas perguntas, que vão gerar novas respostas, que vão gerar novas perguntas. Isso é chamado o fator do conhecimento humano, chamado de recursividade humana. Então, toda a ciência trabalha com isso. Então, nós temos que descobrir qual é a recursividade que aconteceu, por exemplo, com a história das 95 teses de Lutero. E debater algumas disfunções desse pensamento reformado que aconteceu pós-Calvino também, que criou o próprio critério do que é chamado de calvinismo. E há uma discussão muito fundamental se estamos falando do pensamento de Calvino, da reforma do século XVI, ou dos os séculos seguintes, que tem uma confluência com novas possibilidades. Qual é realmente essa teologia que estamos falando, né? O tema se justifica como? Qual seria a justificativa de todo esse assunto? O tema se justifica ao dar ênfase aos aspectos históricos que afetaram de alguma forma, de alguma maneira, a construção dos pensamentos da reforma. No outro momento, você estudará tópicos da própria teologia reformada. Então, eu quero chamar a atenção para esses tópicos, porque esses tópicos são fundamentais. Claro que num curso como o nosso, nós não temos condições de abordar todos os tópicos. Nós estamos falando de 500 anos de uma teologia que se firmou, se fixou e tem sido agora reavivada. Isso que é uma coisa muito impressionante em todo o mundo. Há novos livros, novas possibilidades, novas vertentes, novas leituras, como uma grande família que tem muito a contar nesses últimos 500 anos, né? E justifica porque o propósito dessa disciplina é abrir essa porta para o mundo reformado, desde um contexto histórico, para que você trabalhe os grandes temas da profundidade do assunto, do próprio tema da própria teologia reformada, ou dos grandes temas e como a teologia reformada trabalha esses temas. Algo que é muito importante, e eu vou reafirmar isso permanentemente aqui, é o seguinte: para mim, o pensamento reformado, ele criou uma própria cultura, criou uma própria civilização. Quer dizer, a própria civilização foi alterada e mudada. A história do mundo não pode ser contada sem a presença do que aconteceu com a reforma. A gente sempre diz o seguinte: quando você fala quando é pessoal, é uma atitude. Quando é
paradigma é cultura. Quando é universal, vira uma lei. Então, quando a gente está falando de reforma, do pensamento reformado, da teologia reformada, pensa o seguinte: nós estamos falando de paradigma, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando que houve uma grande mudança de paradigma. E para isso eu preciso fazer uma visão geral para ampliar para você. Seria o seguinte: se nós pegarmos quais são os grandes teólogos, desde o começo até agora, que mudaram paradigmas, você saberá que se passa pela reforma. Por exemplo, o apóstolo Paulo, segundo os grandes especialistas, não pode se falar em teologia sem Paulo. Orígenes, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, foi um grande teólogo. Aí você tem o quê? Martinho Lutero. Lutero tem essa confluência deste momento teológico. Aí você tem mais para cá Schleiermacher, estou falando em paradigma, e depois Karl Barth. Você tem os paradigmas teológicos. Neste momento nós vamos focar num paradigma, o que aconteceu dentro da reforma. Então, o paradigma, ele dá uma balançada cultural na própria civilização. Então é uma nova forma de pensar. Esse pensamento reformado que é fundamental que você compreenda dentro desse contexto histórico. Bem, vamos começar com essa primeira ideia, história da teologia da reforma. A palavra gestação foi a primeira palavra que me veio à mente. O seguinte: gestação e história. Bem, reforma é uma palavra curiosa, né? Tem o sabor de mudança. Então essa curiosidade de reforma, mudar a forma. Lutero protestou contra certas práticas da Igreja Católica em 1517 e tentou reformar. Ele, sem saber, desencadeou uma das maiores revoluções já conhecidas. Então essa unidade explica como esse bem-intencionado monge de uma pequena cidade da Alemanha rearranjou a arquitetura religiosa no mundo ocidental. Qual é o contexto do século XV que vai produzir isso? Fez ele protestar. Né? Então, você tem que pensar, quando vai pensar esse assunto, tem que fazer o seguinte: tem que pensar um pouco antes. O que faz gestar isso? Então, há vários fatores que estão envolvidos, mas este homem foi abalado de alguma forma por uma situação que estava acontecendo ali na Alemanha e em todo o mundo, né? Por isso que, quando eu começo com isso, eu vou buscar quais são os objetivos, né? Nós temos que conscientizar brevemente qual que é essa gestação histórica. Qual é a gestação histórica da transição reformada? O que estava por trás deste homem, na sua própria história de vida pessoal? E vai acionar tudo. Eu queria expor para você, discutir o contexto que foi gerada a reforma e o lugar disso, no meio da cultura. Como foi essa difusão desse pensamento? Martinho Lutero tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, que o grande problema do ser humano, ele é o encurvado em si, quer dizer, ele é encurvado para si mesmo. Agora, de alguma forma surpreendente, este homem descobre que é possível se curvar para Deus e não se curvar para si. Este homem começa a refazer a sua própria história de vida, porque ele tem todo o seu sofrimento, toda a sua base de uma estrutura de vida centrada em eu tenho que fazer para conseguir. De repente, ele começa a descobrir algo que é o grande segredo da revelação de Deus na palavra, principalmente no livro de Romanos, e algo vai alterar a história deste homem. Então, meu foco principal não é na doutrina que ele descobre, mas nesta realidade de vida construída lá em casa, e este homem começa
a pensar que ele precisa estudar e ele precisa aprender. Porque o primeiro passo dele era ser um advogado. Ele começa a fazer esses estudos, mas algo muda na vida dele quando ele é enviado para estudar e ele começa a ser tocado por uma verdade espiritual. Este homem é movido na interioridade pelos conflitos existenciais e ele precisa descobrir o que viver, né? E nisso ele vai para um mosteiro, né? E dentro desse mosteiro ele acha que ele tem que se fechar totalmente e ele descobre que não consegue uma paz, ele não consegue viver existencialmente. Então não tem jeito de pensar na reforma sem esse objetivo. Como que eu vou entender a reforma e a difusão da reforma sem pensar neste homem Lutero, né? Então, vamos dar uma olhada nesse contexto do tempo, vamos dar uma olhada nessa gênese dessa época, quais seriam os contextos teológicos, qual seria Lutero e o protesto que vem depois, quais são as questões teológicas fundamentais, quais seriam outras reformas, quer dizer, tudo isso faz parte desta primeira unidade, né? Uma questão inicial que eu quero colocar no assunto é o seguinte: qual o caráter essencial das mudanças que Lutero desencadeou, em especial quanto ao novo conceito de salvação pela fé? Então, há uma essência nisso. Com essas sementes nasce o mundo moderno, eu diria, uma nova forma de pensar, um novo paradigma. Essa nova forma de pensar é isso. Os reformadores criaram, eu digo, uma civilização, porque eu tive o privilégio de estudar nesses países, né? Fiz um mestrado em teologia na Suíça e depois fui estudar um doutorado na Holanda. Então, as marcas de uma civilização e do que veio depois, as marcas da reforma, você observa que uma civilização é alterada com os pressupostos da reforma. Por isso que a reforma não é apenas algumas doutrinas, mas é uma cosmovisão. Pensar em reforma é pensar numa cosmovisão reformada que foi construída. E essa cosmovisão tem pressupostos ali. Então, os reformadores criaram essa civilização. Então, a grande pergunta é que importância teria essa teologia para o mundo atual? É aí onde nós puxamos para cá e precisamos, em aulas seguintes, estar sempre pensando como que isto é atual para você na sua pastoral. Eu estou convencido o seguinte: quando a gente faz teologia, a gente pensa teologia, e eu quero retomar isso depois, mas só dando numa introdução, a teologia ela existe para você pensar cognitivamente, mas você precisa também do constitutivo, que é a transformação, e o efetivo, que seria a prática. O que nós podemos fazer para isso ser uma realidade prática e levar você a agir pastoralmente de uma forma de pensar dentro da cosmovisão reformada. O que é teologia, né? E aqui já entra o primeiro pressuposto teológico da reforma, né? O que é teologia reformada? Eu diria que teologia reformada é um falar de Deus, né? Ou teologia e o falar de Deus, mas também é um falar de Deus, né? Como? Na presença de Deus. E como? Para a glória de Deus. E como? Onde? Na igreja. Como? Pela igreja. E como? Para a igreja. Então eu diria fundamentalmente que teologia é um falar de Deus para a glória de Deus, na presença de Deus. Teologia é um caminhar com Deus. Então, quando você descobre isso, você vai pensar o seguinte: como que eu posso dar esses passos para dentro do contexto que foi a gestação histórica da teologia da reforma? Se a teologia é um falar de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus, é isso que começa a acontecer na vida de Lutero, por exemplo, né? Para seu pressuposto básico, onde vai nascer todo o pensamento da reforma. Há um autor chamado Will Durant,
um autor secular, que ele, quando ele escreve a grande obra dele sobre a civilização humana, ele tem um livro imenso sobre a Reforma. E ele diz o seguinte, que em março de 1517, o Papa Leão VII promulgou a mais célebre de todas as indulgências. Apoiado deste modo, um sujeito chamado Tetzel usava uma fórmula impressionante, né? Uma indulgência. Ele completa aqueles que confessem seus pecados, né? E contribuísse para a construção da igreja a São Pedro. Então, eu queria só mostrar algo aqui em relação a esse Papa Leão X. Ele era filho de um banqueiro, começa por aí. Assume o papado. Os cofres estão cheios de dinheiro. Para você ter uma ideia, ele governa e quando ele termina, os cofres estão vazios. Este homem tem uma intenção de conseguir recursos. Surge esse sujeito chamado Tetzel, que é, na verdade, um propagandista e um vendedor. E ele precisa de ganhar dinheiro. E ter dinheiro para a grande construção da catedral. Isso é escrito por Will Durant, um autor secular. Interessante esse aspecto para vocês verem. Interessante. E ele começa, e todas as indulgências tinham um alvo. Nós temos as chaves da Santa Igreja. Essas chaves do paraíso nós podemos redimir de todo castigo que mereças. Então você comprava a indulgência, ganhava o seguinte, reintegro nos santos sacramentos da igreja, está reintegrado. E você ganha a inocência e pureza que possuías no batismo, quer dizer, você compra e você ganha a inocência básica, você se torna como uma criança. Então, está resolvido o problema. E uma garantia da morte. Quando morreres, os portões do castigo estarão fechados e os portões do paraíso de delícias estarão abertos. Quer dizer, era um grande negócio, né? Então, consegui, por exemplo, um negócio desse. E o problema maior, quando você vai ver no meu livro, que nós temos aí na aula, detalhes que não dá para eu colocar aqui nessa aula rápida, mas eu quero que você observe alguns aspectos, por exemplo, que ele chegava ao ponto de dizer que o Papa tinha um poder maior, ou mais efetivo, do que os apóstolos. E um poder maior do que, chegava a dizer isso, do que a própria Virgem Maria. Você imagina isso naquele pensamento católico na época, falar isso e ele vendendo isso. Eu estou falando do século XV, final do século XV, começo do século XVI. Você imagina essa realidade, é um negócio absurdo. Agora, o grande problema é que isso tinha uma dificuldade de chegar na Alemanha, mas aí o Tetzel chegou muito próximo, porque lá eles seguravam na Alemanha que não dava para, eles não queriam soltar o dinheiro para sair de lá, né? E o povo começou a atravessar a fronteira. E isso de 1517, que estou falando em março, essa história aqui, chega nas mãos de um jovem chamado Lutero, já doutor em teologia. Isso chega na mão dele e ele resolve debater publicamente isso. Veja, eu estou falando em março e o que vai acontecer das 95 teses é em outubro, março e outubro. Você imagina que nesse ano de 1517 está acontecendo a partir desse decreto de Leão X. Só que eles subestimaram, primeiro, a coragem de Lutero, a capacidade de Lutero,
a inteligência de Lutero e este espírito contestador dele, e aí que começa realmente para valer a reforma, né? Era infalível. Ele ensinava que, de acordo com a opinião então vigente, estou falando de Tetzel, né, que uma indulgência podia ser aplicada a qualquer alma com efeito infalível. Desde esse princípio, não há dúvidas de que a sua doutrina era virtualmente aquela do drástico provérbio popularizado e famoso: logo que o dinheiro soa, a alma do fogo do purgatório voa. Então, essa era a ideia da indulgência e da compreensão desse assunto nesta época. Então, uma correção a ser afirmada. Desde então tem sido dito que é preciso ser justo quanto a isso, afirmando que a bula papal de indulgência não dava qualquer sanção a esse propósito. Aí que está um negócio muito interessante. Muitos autores começaram a discutir o seguinte: foi uma interpretação que foi feita, né? Por quê? Porque a opinião geral lá, que saiu do Papa, era vaga, né? Era uma opinião assim mais racionalizada. Não era uma doutrina. E esse Tetzel acabou exagerando a coisa, né? Então, há uma crítica do que ele fez dentro do próprio catolicismo. Nós temos que ser justos com isso, tanto que logo, até hoje, a Igreja tem rejeitado o pensamento de Tetzel e concluído que Lutero estava mais certo mesmo, né? Aquele livro que acabei de mostrar mostra algumas decisões sobre esse assunto, essa correção sendo feita. Agora vamos falar de Tetzel um pouco. Se contava que Tetzel dissera em Halle que mesmo uma pessoa que tivesse violado a mãe de Deus, a indulgência teria apagado o seu pecado. Olha só como ele era enfático e realmente rejeitado, né? Hoje isso é visto como um absurdo total por todo mundo. Tetzel obteve certificados das autoridades civis e eclesiásticas. Ele era um vendedor entusiasmado, né? E o seu erro foi aproximar demais das terras de Frederico, o sábio eleitor da Saxônia. É onde que logo depois vai encontrar com o jovem Lutero. Então, o grande erro de Tetzel foi ter subestimado a combatividade do professor Lutero. Então, o que ele fez, o Lutero? Ele compôs rapidamente em latim as 95 teses que intitulou Disputa para o Esclarecimento da Virtude das Indulgências. Lutero era um católico fervoroso. Seu objetivo era refutar as afirmativas extravagantes que se faziam a respeito das indulgências e corrigir os erros. E a grande pergunta de Lutero diz o seguinte: se o Papa tem o poder de livrar do purgatório e abrir o paraíso, olha só a pergunta. Por que ele não abre de uma vez, sem precisar pagar? Se ele é o homem que expressa amor. Essa pergunta deixou todo mundo assustado. Olha só a pergunta. Por que o Papa não esvazia o purgatório em nome do amor sagrado e da necessidade cruel das almas que ali estão? Por quê? Por que tem que pagar? Se ele redime o número de almas em nome do dinheiro miserável com que construi uma igreja, por que não faz por amor? Essa é a pergunta. Então isso daí, você imagina a efervescência que isso vai causar naquele momento ali para a construção da própria teologia. E ele faz um convite para o debate. Olha só o convite. Ao meio-dia de 31 de outubro de 1517, 95 teses são fixadas na porta principal da igreja do castelo de Wittenberg. Alguém questiona, será que foi ele lá que pregou? Ou ele, um aluno, alguém fez isso? Era comum, era um velho costume das universidades medievais colocar o convite para o debate, bem até hoje né? Só que ali se colocava nos portais das igrejas. Acrescentou
a essas teses um convite. Olha só, desejo trazer à luz as proposições, ou a proposição, ou as proposições que serão discutidas em Wittenberg sob a presidência do reverendo Padre Martinho Lutero, doutor em Humanidades, e assim vai, né? E aí começa o que eu chamo de gênesis de uma época, para você construir toda essa aula. Qual foi a gênese desse homem que gerou uma época? Que circunstâncias de hereditariedade, ambiente, moldou obscuro um monge que habitava numa cidade com uma população de 3.000 pessoas. O pai dele, Hans, era um anticlerical, severo, áspero, irracível. A mãe era uma mulher tímida, modesta, mas uma mulher de oração. Então você começa a descobrir que esse jovem tem uma história, né? Uma história de vida que vai surgindo. Lutero queria que o cristianismo voltasse para o Deus de Paulo, essa é a grande questão. Então qual é a questão fundamental da construção do pensamento que nasce na Reforma, nessa gestação? Estou falando da gestação para o pensamento reformado. Um Deus que era infinitamente poderoso. Era o cristianismo do Deus da cristandade antes, né, da conversão de Constantino, ter corrompido a igreja, que aconteceu lá pelo ano 300. O Deus de Jesus antes de se tornar corrompido pelos ensinamentos pagãos. É isso que ele queria. Quem era Lutero realmente? Um buscador de fundamentos. Eu quero saber quais são os fundamentos da igreja, os fundamentos da fé, os fundamentos do antes. Então eles voltam para uma realidade mais histórica do passado. Os contextos teológicos também são muito importantes. Lutero acreditava que a síntese medieval de Tomás de Aquino era profundamente falha. Na visão de Lutero, Deus estava tão acima do ser humano, era incognoscível, né, pela razão ou por qualquer outro método. Tentar conhecer ou entender Deus por meio de exercício de razão era como um besouro tentando saber ou entender o ser humano, né, apenas mexendo as suas antenas. Essa é uma ideia, né, de Lutero. O ser humano precisa da própria revelação de Deus. Isso é um pressuposto básico de uma forma de pensar. Bem, olha agora outro contexto que é fundamental, contexto cultural. Qual que é o elemento cultural que estava gerando esta gestação histórica? O elemento mais importante no contexto cultural da Reforma Protestante foi o Renascimento da cultura, né, que havia começado em torno de 1350. Então o Renascimento dá uma base, porque agora começa o livre pensamento. Eu tenho que dizer que a Reforma também nasce na hora certa, do jeito certo. A gente precisava do homem certo, do profeta certo, e o nome dele foi Lutero. Temos que pensar, por exemplo, no nascimento da imprensa, né? Isso acontece no final do século XV, e ali por volta de 1510 é publicado as obras de Santo Agostinho. Eram 200 cópias só, mas suficientes para fazer uma revolução. Toda a obra dele é colocada impressa pela primeira vez. Você imagina, primeira edição, 200 cópias. Isso já está chegando na mão das pessoas, e um pensamento tão forte da teologia da graça e da justificação pela fé, que vem de Santo Agostinho, começa a formar essa base do contexto cultural, por isso que eu estou ligando com a imprensa. Então, eu digo que surge uma nova cosmovisão. Os nomes de Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, significavam grandeza na arte, na arquitetura, na escultura, na literatura, nas músicas e outros meios artísticos intelectuais. Então, o mundo está em mudança. O outro contexto que você tem, eu chamaria de um contexto político, que tem que ser observado. Pelo menos há 3 elementos essenciais do contexto político condicionando o pensamento da Reforma. A Igreja Católica tem um poder muito grande na época. Em segundo lugar, tem-se a questão do Santo Império Romano, né, que domina tudo.
Começa também conflitos exteriores entre o Império e os franceses, o Império e os turcos otomanos. Quer dizer, há um contexto de crise, há uma revolta, no caso na própria Alemanha, quanto alguém querer tirar dinheiro da Alemanha para Roma. Bem, você tem outro contexto, que é o contexto religioso. À medida que o poder secular da igreja crescia, sua integridade espiritual diminuía. Um negócio sério para a gente pensar hoje também isso. Eu vou até ler de novo para você entender. À medida que o poder secular da igreja crescia, sua integridade espiritual diminuía. Em muitos aspectos, ela se tornara pouco mais do que qualquer outro reino terrestre. E a igreja tinha abandonado a disciplina espiritual que tinha feito dela uma força organizadora tão poderosa após a queda de Roma. E a teologia da igreja havia se tornado diluída, ela foi se diluindo, né? Foi se perdendo das grandes coisas. O que acontece depois disso? Acontece o que a gente chama de uma corrupção intra-eclesial, né? Há uma frase que eu gosto de pensar sempre quando eu falo esse assunto, que é o seguinte: tudo que não regenera, degenera. Então, o contexto político, o contexto econômico, o contexto religioso, se ele não estiver regenerando, ele vai degenerando. Isso acontece com partidos políticos, isso acontece com o poder religioso, isso acontece com o poder intelectual, isso acontece com uma empresa. Vou repetir: tudo que não regenera, degenera. Então, a igreja viveu isso e a reforma, ela entra neste momento. A própria igreja reformada também, se ela não se regenerar, ela também se degenera, né? Então, isso é um princípio básico, né? Então, quando eu falo de corrupção intereclesial, olha só, finalmente o próprio papado tornou-se pouco a pouco mais do que uma vasta operação de fazer dinheiro. Eles começaram a estabelecer escritórios, né? Ou posições da igreja para os licitantes mais altos, a fim de usá-los como raquetes de coleção, manipulando-os por meio de doações. Então, havia poder, dinheiro, corrupção juntos, né? Quer dizer, havia um grande sistema de propina para montar escritórios em todos os lugares, com as porcentagens para quem decidia isso. Isso se tornou uma corrupção imensa em todo o império. É nesse contexto que a gente tem que falar de poder econômico envolvido, e a reforma entra também contradizendo isso, né? Então, houve uma provocação imediata. Sobre aquela provocação em 1517, quando o Papa Leão X começou a angariar dinheiro para construir a construção de Basílica de São Pedro, em Roma, percebemos o quanto as indulgências eram um dispositivo inventado por primitivos para conseguir contribuições paroquianas. Lutero os chamou de os doutrinadores da graça barata, que estavam vendendo a graça a um preço qualquer, né? Esse é o grande problema. E as teses? Deixa eu falar um pouco sobre as teses, porque aqui só agora eu vou pontuar algumas coisas fundamentais para a gente ir concluindo, mas ele combatia categoricamente o que se chamava de tesouros de méritos. Salvação era um presente de Deus e somente dele, é o que nós cremos, né? E qualquer mérito associado a ele era um desrespeito descomunal a Deus. Essa é a afirmação categórica de Lutero, né? Lutero zombou da prestação do Papa de ter jurisdição sobre o purgatório. Por isso que ele diz, por que ele não esvaziou por amor, né? Então ele fez uma espécie de zombaria, né? Na tese 45, vocês veem, os cristãos devem entender que aquele que vê um homem necessitado e passa por ele e dá o seu dinheiro para perdões, compra não as indulgências do Papa, mas a indignação de Deus. O cara está com dinheiro, tem alguém necessitado, em vez de ele dar o dinheiro, ele vai lá comprar um perdão. Lutero realmente bateu forte aqui.
Processos teológicos. Os 3 pontos mais importantes dessas questões secundárias foram as seguintes ideias, né? É aí que nasce, e aí vocês vão depois estudar profundamente isso, que é a justificação pela fé, o grande tema reformado. O tema da predestinação, né, que está ligado à soberania de Deus, é um grande debate que até hoje se faz. O lugar das Escrituras, fonte de autoridade da fé. Esses polos eram fundamentais ao pensar a reforma em seus pressupostos, né? Esta era a grande questão. A questão da graça, que eu acho muito interessante, só Cristo, só graça, só Escritura, só a glória de Deus, né? Sempre esses grandes temas. Aqui tudo é graça. A própria fé não é a causa, mas a resposta. Caso contrário, indiretamente, a justificação se dá por meio das obras. Não. Então, basicamente é o seguinte, não, eu tenho fé, então eu consigo. Tem gente que começa a ter fé na fé e transforma, sem querer, fé em obras. Não. Fé também é uma dádiva de Deus, uma graça de Deus. Por quê? Porque nós não temos fé na fé, mas fé na graça de Deus. É um tema que eu gostaria de ver se dá para a gente voltar daqui a pouco em outras aulas sobre isso. Salvos pela graça mediante a fé. Essa é a proclamação básica que se tornou o grande pilar, os grandes pilares de toda a teologia reformada e também da teologia luterana, né? Só a Escritura. Gente, isso é fundamental. Lutero acreditava que a única fonte de conhecimento de Deus era a própria Escritura, não havendo lugar para interpretação por papas ou sacerdotes, no sentido do poder ficar com eles. Não, o poder está nas Escrituras. Essa doutrina ficou conhecida como sola Escritura, as Escrituras somente. Produziria massas de cristãos que leem a Bíblia e entender o sacerdócio de todos os crentes. É um dos maiores e revolucionários pensamentos de Martinho Lutero. O lugar das Escrituras. Isso vai dominar os reformadores como Calvino e todos os outros. As Escrituras com uma surpreendente e gloriosa autoridade. Lutero fez esse protesto, né? O fato de tanto dos protestantes quanto dos reformadores é que a teologia ensinada minou os fundamentos do poder da igreja, né? As fundamentações, né? Suas finanças e sua reivindicação, sua legitimidade celestial. Na verdade, o que os historiadores dizem é o seguinte: ele tirou a chave da mão do Papa nessa época. Lutero tinha começado com a esperança de apenas reformar os ensinamentos da igreja a respeito das indulgências, mas foi realmente um novo começo. O pensamento dele não era dividir a igreja, nada, mas era realmente fazê-la voltar aos princípios básicos da fé. E o que aconteceu após isso? Uma difusão. A igreja é provocada e responde. Para a Igreja Católica havia apenas uma interpretação do cristianismo e a autoridade em todos os assuntos era o Papa. Esse era um problema ali. O cristianismo de Lutero e dos reformadores, né, cada pessoa era um sacerdote e podia orar diretamente a Deus e todos eram sacerdotes de Deus, né? Nesse sentido, toda pessoa tem o direito de falar diretamente com Deus. Veja, começa a fazer uma grande provocação disso. E aí começa a surgir os reformadores, né? Tem um tal de Zwinglio, que argumentava Zwinglio que sem o livre-arbítrio não haveria nenhum incentivo para os homens fazerem escolhas morais corretas. E esse era um ponto de discordância teológica dentro da própria igreja. E aí você tem o quê? No pensamento de Zwinglio, a influência do humanismo que ele tem, né? Zwinglio diferia com Lutero na questão da comunhão. Ele via mais como um símbolo. Lutero via na verdade, a consubstanciação, né? E aí surge Calvino depois, com um pensamento mais direto. A teologia de Calvino diferiu também dos dois. Então, vai se construindo uma teologia, né? A igreja e o Estado deveriam ser separados,
não deveriam ser separados, mas coiguais. Quer dizer, a igreja tem que ter uma mensagem. E aí, como faz isso? Ele via a criação como teatro da glória de Deus. Quer dizer, a igreja precisa estar influenciando a sociedade. Há algo a fazer, há algo a caminhar, há algo a ser, há algo a profetizar, há algo a proferir. Sobre a comunhão da ceia, afirmava uma presença real que ocorre onde o praticante tem fé genuína, que é o caso de Calvino. A ceia não havia a transubstanciação, né, a consubstanciação, mas uma presença viva real. Para Zwinglio era simplesmente símbolo. Como que nós podemos trabalhar tudo isso? Então surgiram a partir disso outras reformas, né? E você vai no estudo, na caminhada, descobrindo isso. Nessa primeira aula, para você aprofundar essa ideia da reforma luterana e as outras que vieram. A reforma luterana é associada especificamente aos territórios alemães e a influência pessoal profunda de um indivíduo carismático chamado Martinho Lutero. Mas você tem outras reformas, como a reforma radical, que surgiu os anabatistas. A própria Igreja Católica precisou se reformar e descobrir que é chamada contra-reforma, e é conhecida como contra-reforma. E vamos fechar agora com essas considerações finais. A teologia hoje precisa desses fundamentos da fé que brotou de Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Calvino, estes homens que fizeram a história da teologia da reforma. Deve, por outro lado, ser uma teologia reprodutiva, isto é, uma teologia que dialogue permanentemente com o passado dessas pessoas. Por outro lado, precisa ser uma teologia produtiva, pensar como que essa teologia pode ser viva para o mundo presente e o mundo contemporâneo. Para mim, esse é o grande desafio meu e seu e dos nossos cursos. Como fazer com que essa teologia seja produtiva? Porque essa teologia, no século XVI, foi produtiva. Eles tiveram coragem de ler o passado e reinterpretar as grandes verdades da fé para o momento em que eles viviam. Nos contextos que viviam. E é isso que eu creio que precisamos sempre fazer. E essa recursividade reformada? Ele queria purificar o cristianismo do humanismo pagão, do Renascimento, e fez o indivíduo o ator principal do mundo ocidental. Ele detonou o materialismo grosseiro do Papa naquela época, né? E ainda que inadvertidamente acelerou a ascensão do progresso econômico do mundo. E aí entra o que eu chamo de teoria complexa, né? O que é recursividade? Você não sabe bem o que acontece quando você joga alguma coisa. Eu tenho a impressão que aqueles homens daquele século XVI nunca imaginaram que eles estariam mudando a história do mundo ocidental e criando uma nova cosmovisão e uma cultura e alterando a própria civilização com verdades que, de alguma forma, afetou toda a história da humanidade. E penso e creio para um mundo melhor. Nós vamos prosseguir nesse assunto nas próximas aulas e nas próximas unidades. Sucesso, leia, bons estudos. Agora é com você.